No começo, não havia nada. Só o amor de um Deus que decidiu transformar o caos em beleza. Antes de qualquer mandamento, havia um gesto. Antes de qualquer julgamento, uma promessa. Gênesis não é apenas o livro das origens. É a primeira página de uma história de amor escrita com luz, dor, luta e redenção. Do sopro que formou o homem ao abraço que curou traições, cada capítulo revela um Deus que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. E se essa história for também a sua? Hoje vamos voltar ao início de tudo, mas não para estudar apenas eventos, e sim para enxergar um Deus que escreveu, desde o princípio, uma história de amor que ainda nos alcança. O caos que gera amor, a criação como linguagem de afeto entre Deus e a existência. Gênesis 1:2. Antes de qualquer lei, antes de qualquer juízo, antes de qualquer mandamento. A Bíblia não começa com um código moral, ela começa com uma canção de amor. Uma melodia sutil e poderosa em forma de palavras. No princípio Deus criou, e o que vem a seguir não é apenas uma lista de atos criativos. É o desdobramento de um amor que se expressa não com promessas ou palavras doces, mas com gestos cósmicos de cuidado, beleza e intenção. Cada haja não é só uma ordem, é uma nota de um cântico que ecoa afeto. É Deus dizendo: eu quero que isso exista, eu quero que isso floresça, eu quero que isso revele quem eu sou. No início havia caos, a terra era sem forma e vazia, um abismo coberto por águas, envolto em trevas. Esse cenário que poderia assustar é exatamente onde o amor de Deus decide se revelar. Não é o vazio que vence, é o gesto que cria. Deus olha para o nada e com voz firme e cheia de ternura diz: haja luz, e houve luz. É importante perceber que a luz surge antes do sol, antes dos astros, antes das estrelas, antes dos calendários celestes. Porque o que ilumina o mundo, antes de tudo, é a própria presença de Deus. Ele não precisa de fontes externas. Sua própria existência já irradia sentido. Esse ato inaugural nos mostra algo essencial. Deus cria não para controlar, mas para compartilhar. Ele não forma o mundo para que sirva a ele como um escravo serve ao Senhor. Ele cria como um artista que vê a beleza brotar da tela em branco. Ele organiza como quem prepara um lar para alguém amado. Cada separação, luz e trevas, águas de cima e de baixo, terra e mar, é como um gesto cuidadoso de quem deseja dar forma àquilo que ama. Os detalhes da criação apontam para esse amor. Deus não faz apenas o necessário. Ele enche o mundo de cores, de sons, de formas, de abundância gratuita. Há variedade nos frutos, beleza nas árvores, vida nos mares. Ele não cria um ambiente funcional. Ele cria um ambiente habitável, fértil, encantador. Por quê? Porque o amor verdadeiro não se contenta com o básico. Ele transborda. E então, no sexto dia, Deus cria o ser humano, à sua imagem e semelhança, não como um servo menor, mas como parceiro de relação. Alguém que possa ver o que foi criado e dizer com gratidão: sim, isso é bom. O ser humano não vem para preencher um vazio em Deus. Ele vem para ser alvo de um amor que já era pleno, mas que agora se derrama na forma de presença compartilhada. E quando tudo está pronto, Deus faz algo ainda mais surpreendente. Ele repousa, mas não como quem se cansa. Deus não se esgota. Ele repousa como quem saboreia o que foi feito. O sétimo dia não é sobre inatividade, é sobre comunhão. É o ápice não porque se faz menos, mas porque se desfruta mais. O sábado é o coração da criação. É o momento em que Deus, em amor, se coloca ao lado da criação e simplesmente está presente. Como quem diz: agora que tudo está pronto, eu quero estar com você. Essa leitura muda tudo. Ela nos mostra que a criação não é apenas uma narrativa de origem, é uma declaração de afeto eterno. Deus não está distante, julgando. Ele está perto, criando. E cada ato criativo é um gesto de amor intencional.
A verdadeira pergunta não é apenas como o mundo foi feito, mas por que o mundo foi feito desse jeito. E a resposta é porque Deus ama. E amar no sentido mais puro é dar forma ao caos. É separar, organizar, iluminar. É preparar um espaço para o outro viver, crescer, respirar, florescer. O Gênesis nos apresenta um Deus que não tem pressa, que cria com ritmo, com cadência, que trabalha com paciência dia após dia, como quem planta um jardim com carinho e depois caminha entre as árvores ao entardecer. É esse o coração da criação. Não a eficiência, mas a relação. Não o domínio, mas o cuidado. Talvez você nunca tenha olhado para Gênesis assim. Talvez tenha pensado que tudo começou com regras, exigências, limites. Mas não, tudo começou com amor. E isso muda a forma como olhamos para a vida, para o mundo e até para nós mesmos. Você já se perguntou por que está aqui? Por que existe? A Bíblia responde com simplicidade e profundidade. Você existe porque Deus quis, porque Deus amou, porque Deus falou, haja você. E se essa história está te tocando, se inscreve e continua com a gente. Cada passo nesse caminho revela algo novo sobre o coração de Deus e sobre o seu também. O amor que permitiu escolher Adão, Eva e o risco da liberdade. Gênesis 3. Há um tipo de amor que não se impõe, mesmo podendo. Um amor tão maduro, tão verdadeiro, que escolhe correr o risco de ser rejeitado para que a resposta do outro seja livre. Esse é o amor de Deus no jardim do Éden. Um amor que planta uma árvore, não como armadilha, mas como prova de confiança. Que cria um mundo de possibilidades e apenas uma restrição, para mostrar que a obediência verdadeira só pode nascer da liberdade. Em Gênesis 3, vemos um capítulo que muitos associam à culpa, à punição, ao fim de algo bom. Mas talvez este seja um dos textos mais carregados de ternura divina em toda a Bíblia. Porque ali, no momento da desobediência, quando tudo poderia ter sido encerrado com um gesto de ira, Deus escolhe buscar, vestir e prometer redenção. A árvore do conhecimento do bem e do mal não foi colocada no centro do jardim como uma cilada. Deus não é sádico. A árvore estava ali como símbolo da confiança que sustenta todo o relacionamento. Sem liberdade, não há amor. Sem escolha, não há entrega verdadeira. E Deus, sendo todo-poderoso, decidiu correr o maior risco possível, o de ser desobedecido por aqueles a quem amava. E o ser humano escolheu o que escolheu. Eva ouviu a serpente. Adão silenciou. E ambos estenderam a mão não apenas a um fruto, mas à promessa vazia de independência. A promessa de serem como Deus, conhecendo o bem e o mal, como se isso fosse algo que valesse a pena sem a presença do Criador. Mas o que vem depois do pecado é o que mais nos revela o coração de Deus. Porque ele poderia ter aparecido com fogo e juízo, poderia ter destruído tudo, poderia ter dito: vocês quebraram o pacto, estão por conta própria agora. Mas ele aparece com uma pergunta: onde estás? Essa não é uma pergunta de localização. Deus sabia onde eles estavam. É uma pergunta de relação, uma pergunta de saudade, um chamado para o reencontro. O Deus que vê tudo e sabe tudo se apresenta como quem quer restaurar e não apenas punir. Onde estás? Ecoa até hoje nos corações que se esconderam, nas almas que por vergonha se afastaram, nos olhos que já não têm coragem de olhar para o alto. Adão e Eva se escondem e dizem que estavam nus. A nudez, que antes era símbolo de liberdade, de transparência, de comunhão sem barreiras, agora se torna motivo de medo. O pecado não gerou apenas erro, gerou distância, gerou vergonha, gerou a sensação de que, por terem falhado, não podiam mais ser vistos, nem amados, nem acolhidos. E o que Deus faz diante disso? Ele costura, ele prepara, ele cobre. Com suas próprias mãos, Deus faz vestes de peles. Um gesto tão simbólico, tão cheio de significado, que muitos passam por cima sem perceber. O primeiro ato de redenção
Não foi uma pregação, mas um gesto concreto. Um Deus que vê o medo da humanidade e responde com cuidado. Ele não ignora o pecado. Há consequências. O solo será difícil. A serpente terá sua sentença. O caminho de volta ao Éden será bloqueado. Mas até nisso há graça. O afastamento não é abandono, é proteção. Porque se o ser humano comesse da árvore da vida em estado de queda, viveria eternamente separado. Deus não permite isso. Ele preserva a esperança. E aqui está um dos pontos mais profundos dessa história. A queda e a redenção começam no mesmo capítulo. Deus promete que da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O Evangelho não começa nos Evangelhos. Ele começa em Gênesis. Já ali, no meio da dor, do erro, da perda, Deus está escrevendo uma história de reconciliação. O amor de Deus é tão real que ele permite ser rejeitado, mas nunca deixa de buscar. Ele pergunta: onde estás? Não porque não sabe, mas porque desejar que você saiba que ele ainda está chamando. Ele cobre a nudez, não para fingir que o pecado não existe, mas para mostrar que a vergonha não precisa ser eterna. Ele bane do Éden, não por crueldade, mas para preservar a possibilidade de uma nova vida. Talvez você esteja hoje em um jardim quebrado, sentindo o peso da sua liberdade mal usada, escondido por trás de folhas que não cobrem a alma. Talvez a vergonha ainda fale mais alto que a graça, mas Deus continua perguntando: onde estás? Não para te acusar, mas para te encontrar. E se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo. O que mais falou com você nesse reencontro entre um Deus que busca e um ser humano que se esconde? Ainda não acabou, mas se você está gostando dessa narrativa, se inscreve e continue com a gente. O Gênesis tem muito mais para revelar e talvez algo profundo para transformar em você. O primeiro coração partido, Caim, Abel e a dor que nasce da comparação. Gênesis 4. Antes do primeiro assassinato, houve algo ainda mais silencioso e destrutivo. O primeiro ressentimento. Antes que o sangue caísse ao chão, a alma já estava ferida. Caim não matou por simples ódio. Ele matou porque não sabia quem era. Matou porque comparou, porque se sentiu rejeitado, porque sua identidade não estava ancorada em Deus. Estava afundada na insegurança. A história de Caim e Abel é curta em palavras, mas profunda em revelações. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 destinos. Abel entrega o melhor que tem, as primícias do seu rebanho. Caim entrega também, mas a narrativa sugere algo diferente. Ele trouxe do fruto da terra, sem menção à excelência, sem ênfase na entrega do coração. Não é que Deus rejeita vegetais e aceita carne. Deus vê o coração. E ali, algo estava deslocado. Quando Deus se agrada da oferta de Abel e não de Caim, não há condenação imediata. Há um diálogo, um gesto de cuidado. Deus se aproxima de Caim e faz uma pergunta: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Essa pergunta revela algo essencial. Deus vê o que está nascendo dentro de nós antes que se torne ato. Ele vê a sombra se formar, vê o coração se partir, vê o veneno da comparação se espalhar. E ainda assim, estende a mão. Mas Caim não responde. E o que vem a seguir é um dos versículos mais intensos de toda a Bíblia. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa fala é profundamente reveladora. Deus não condena Caim, ele o avisa. O pecado está à porta, não está dentro ainda. Ainda há tempo, ainda há escolha. Mas o que se passa no coração de Caim revela uma dor que muitos conhecem, a dor de não se sentir suficiente. A raiz da inveja, muitas vezes, não é maldade deliberada, é uma identidade fraturada. Quando alguém não sabe quem é, não entende seu valor, não reconhece o que tem. Tudo o que o outro conquista parece uma ameaça.
A comparação transforma o sucesso do outro em um espelho que denuncia a própria insegurança. E ali nasce o ressentimento. Caim não consegue olhar para Deus com sinceridade. Então, volta seus olhos contra o irmão. Assim como Adão e Eva estenderam a mão para o fruto proibido, Caim estendeu a mão contra Abel. Não para aprender, não para crescer, mas para apagar. O solo da criação, que antes recebia sementes de vida, agora recebe o sangue da morte. A terra, que Deus havia chamado de boa, é marcada por um ato que ecoa até hoje. O irmão mata o irmão. Não por ódio direto, mas porque o vazio interno de Caim se transformou em violência externa. Mas o que talvez mais nos surpreenda nessa narrativa vem depois do crime. Deus novamente se aproxima, não com fúria, mas com pergunta. Onde está Abel, teu irmão? Deus é o mesmo, ainda buscando, ainda chamando, ainda tentando restaurar. Caim responde com frieza: sou eu o guardador do meu irmão? É a negação da responsabilidade, a quebra do laço fraterno. Mas mesmo assim, Deus não o destrói. Há consequências, sim. A terra já não dará sua força. Caim se tornará errante. Mas então vem o gesto mais inesperado. Caim teme pela própria vida, teme ser morto por vingança. E Deus marca Caim. Essa marca, ao contrário do que muitos pensam, não é uma maldição. É graça. É um selo divino dizendo: ninguém toca nele. É como se Deus dissesse: mesmo agora, depois de tudo, ainda há esperança para você. Essa é uma revelação que muda a forma como vemos não apenas Caim, mas a nós mesmos. Porque todos nós, em algum momento, já fomos tomados por sentimentos sombrios. Todos já enfrentamos comparações. Já sentimos o coração encolher diante do sucesso alheio. Já experimentamos aquela dor silenciosa de não saber se somos amados, se somos vistos, se somos aceitos. E o que Deus nos mostra aqui é que o pecado à porta não precisa entrar, que a identidade ferida pode ser curada, que mesmo quando falhamos, e mesmo quando falhamos gravemente, Deus não nos abandona. Ele marca, Ele protege, Ele ainda nos chama. Talvez você esteja hoje lidando com uma dor parecida. Uma sensação de que perdeu algo, de que decepcionou a Deus ou a si mesmo. Talvez a comparação tenha te ferido mais do que você admite. Mas lembre-se, a marca de Caim não é o fim. Ela é um lembrete. Ainda há esperança. A cada vídeo, uma nova chance de ouvir a voz de Deus. Vem fazer parte dessa missão, se inscreva e continue com a gente. Lembre-se, divulgue o reino até que ele venha. O céu não se conquista com tijolos, a Torre de Babel e a queda da espiritualidade egoísta. Gênesis 11. A história da Torre de Babel é uma narrativa antiga, conhecida por muitos, mas pouco compreendida em sua profundidade espiritual. Ao ler Gênesis 11, podemos ver mais do que um simples episódio sobre a origem das línguas. Encontramos um retrato claro do coração humano quando tenta, por seus próprios meios, alcançar o céu. Um alerta que ecoa até os dias de hoje sobre o perigo da espiritualidade egoísta e a tentação de construir monumentos em nosso próprio nome. A humanidade, depois do dilúvio, se uniu em um propósito: construir uma cidade, uma torre que alcançasse o céu. Era uma obra grandiosa, visível, feita de tijolos e argamassa, um símbolo da ambição humana de poder e prestígio. Eles queriam fazer um nome para si, estabelecer uma identidade própria, consolidar um legado que os colocasse acima do comum. Mas o que há de errado nisso? Afinal, o desejo de deixar um legado não é natural. É inerente ao ser humano buscar sentido e significado. O problema não está na construção, está no motivo. O coração que constrói a torre é um coração que se coloca no centro, que busca glória própria, que tenta alcançar Deus pelas próprias mãos, sem reconhecer a dependência do Criador. Esse impulso é a essência do que chamamos de espiritualidade egoísta.
uma tentativa de dominar o divino, de controlar o transcendente, de construir um caminho para o céu baseado no próprio esforço, na própria força. É o orgulho espiritual que acredita poder alcançar a Deus sem humildade, sem entrega, sem reverência. E diante desse cenário, Deus age de forma surpreendente. Ele não destrói a torre, não condena a humanidade à ruína total. Ele confunde as línguas e dispersa as pessoas, interrompendo o projeto. A confusão das línguas, que pode parecer um castigo, é, na verdade, uma misericórdia preventiva. Por quê? Porque o risco que o homem corria era muito maior do que um monumento mal feito. Aquele projeto era o prenúncio de uma autodestruição em escala global. Um império de orgulho e divisão que poderia levar a humanidade a se perder completamente. Não apenas para Deus, mas para si mesma. Ao confundir as línguas, Deus está dando um passo atrás para que a humanidade dê dois à frente. Está interrompendo um caminho que levaria à ruína para abrir espaço para a diversidade, para a humildade, para o reencontro com a dependência verdadeira. Ele está mostrando que o céu não se conquista com tijolos, nem com construções feitas pelo homem. O céu se alcança pelo coração que se volta a Deus em humildade e amor. Esse ato divino é um convite para olharmos para dentro, para questionarmos nossos próprios monumentos pessoais, as estruturas que erguemos para nos sentirmos poderosos, importantes, no controle. Quantas vezes tentamos nos tornar deuses das nossas próprias vidas, confiando nas nossas capacidades e esquecendo que a verdadeira força está em reconhecer a fragilidade e a dependência de Deus? A dispersão dos povos e a multiplicação das línguas também nos lembra que a diversidade é parte do plano divino. Deus não deseja uniformidade que oprime, mas uma comunhão que respeita diferenças, que acolhe variadas expressões culturais, linguísticas e espirituais. O amor de Deus às vezes confunde para que possamos ouvir com o coração, porque na diversidade há beleza, aprendizado e crescimento. Hoje, diante das nossas próprias torres, que podem ser ambição desmedida, egoísmo, busca desenfreada por reconhecimento, somos convidados a refletir. Estamos construindo para Deus ou para nós mesmos? Estamos buscando a glória que passa ou a que permanece? Estamos ouvindo o chamado para viver em humildade e amor, ou nos perdendo na ilusão de controlar tudo? O relato da Torre de Babel é, então, uma lição eterna. Uma lição sobre os perigos do ego desmedido e a necessidade constante de voltar ao princípio. O amor que criou o mundo não se alcança pela força, mas pela entrega. O céu não se conquista com tijolos, mas com o coração rendido. Se essa reflexão tem tocado seu coração, compartilha essa mensagem com alguém que possa precisar ouvi-la. Ainda não acabou, e temos muito mais para caminhar nessa jornada de fé juntos. Pregue a palavra até que ele venha. Abraão, quando Deus chama o impossível para gerar promessas. Gênesis 12-25. No panorama grandioso das narrativas bíblicas, poucas histórias ressoam com tanto poder e esperança quanto a de Abraão. Seu chamado, registrado no livro de Gênesis, é muito mais do que o início de uma linhagem ou de um povo. É o momento em que Deus escolhe usar o impossível para gerar promessas eternas. É o ponto onde a fé entra em cena, não como certeza absoluta, mas como um movimento corajoso rumo ao desconhecido. Abraão não era um herói em uma terra distante, nem um jovem destemido com força para mudar o mundo. Ele era um homem idoso, vivendo uma vida comum, com uma história marcada por limitações humanas. Sua idade e circunstâncias poderiam indicar que era hora de se acomodar, de aceitar o que já tinha, de não sonhar mais. Mas Deus viu nele algo mais: disposição. Deus chama os dispostos, não os prontos. Essa é uma verdade que ecoa através dos séculos. O chamado divino
não espera que tenhamos tudo resolvido, que não haja dúvidas ou medos. Ele espera apenas um coração aberto, disposto a dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar todo o caminho. O chamado vem com um convite simples e profundo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Esse convite não é apenas geográfico, é existencial. É um chamado para deixar para trás o conhecido, o confortável, o seguro. É um convite para uma jornada de fé, onde o terreno firme é construído não sobre certezas, mas sobre a confiança naquele que chama. Essa ordem divina ainda ressoa hoje como um desafio para cada um de nós. Quantas vezes somos chamados a sair de nossas zonas de conforto, a deixar para trás padrões antigos, certezas falhas, relacionamentos tóxicos ou ideias limitantes? O sai da tua terra é um convite que atravessa gerações, um chamado para quem deseja experimentar o movimento da fé verdadeira. Abraão não recebeu um mapa detalhado, nem garantias completas. Ele não tinha uma visão clara do futuro, nem garantia de que chegaria bem ao destino. O que tinha era uma promessa, uma palavra de Deus que ultrapassava a lógica humana e que se firmava em um pacto. Esse pacto é uma das maiores revelações da Bíblia. Deus não propõe um acordo bilateral baseado em esforços humanos, mas faz uma aliança unilateral, em que Ele mesmo assume ambos os lados. Ele promete ser fiel, cumprir sua palavra, proteger e abençoar. Essa é a essência da graça. Deus se compromete primeiro. Abraão então é chamado a responder com fé, uma fé que não exige ver para crer, mas que caminha confiando na promessa invisível. É por isso que ele é chamado de pai da fé, porque não é herói por força ou perfeição, mas por escolher crer apesar das circunstâncias. Essa fé se manifesta em várias etapas da vida de Abraão, desde o momento em que deixa Ur até a espera pelo filho prometido Isaque, que nasceu quando ele já era velho. A espera longa, as dúvidas e os desafios foram companheiros constantes, mas Abraão persistiu. Sua jornada é uma lição sobre a paciência e a perseverança que caminham lado a lado com a esperança. O pacto com Abraão não apenas muda sua história pessoal, mas desencadeia um plano divino que vai atravessar toda a Bíblia. De sua descendência surgem nações, reis e finalmente o Messias prometido, aquele que traria a redenção para toda a humanidade. Abraão nos ensina que fé não é sinônimo de certeza, mas de movimento. Não é estar livre de dúvidas, mas estar disposto a seguir mesmo assim. É confiar no Deus que fala e que cumpre, mesmo quando o caminho é incerto e os olhos ainda não veem. Esse chamado é um convite para hoje. Para você que sente que a idade, as limitações ou as circunstâncias impedem que você realize algo grandioso. Para você que já pensou em desistir de sonhar ou de acreditar. Para você que busca um propósito maior. Deus continua chamando. Ele chama os dispostos, os que querem mover-se para o desconhecido, confiando em sua fidelidade. Ele continua prometendo, abrindo caminhos onde parece não haver saída. E ele mantém seu pacto, mesmo quando nós falhamos. Ao contemplar a história de Abraão, somos convidados a refletir qual é a nossa terra prometida. Que passos de fé estamos sendo chamados a dar? Estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, do que é conhecido, para abraçar o que Deus tem preparado? Que essa jornada de fé de Abraão inspire você a responder ao chamado divino, confiando que o impossível pode se tornar possível e que as promessas de Deus são firmes, mesmo quando o caminho é incerto. Qual parte dessa história mais mexeu com você até aqui? Vamos conversar aqui nos comentários. Compartilhar sua visão pode ajudar outros a se questionarem e compreenderem melhor a história. Jacó, o enganador que se tornou Israel. Gênesis 25-36. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Seu nome carrega essa marca desde o início. Suplantador, enganador. Alguém que tenta avançar pela esperteza. Ele queria bênção,
E conseguiu, mas não da forma certa. Usou disfarces, mentiras, fugas. Jacó é o retrato de quem deseja o favor de Deus, mas tenta alcançá-lo por atalhos. E por isso, sua história ressoa tão fortemente em nós. Porque Jacó, no fundo, representa todos que lutam entre o que são e o que desejam ser. Ele engana o irmão, engana o pai, é enganado por Labão e por anos carrega as consequências disso. Seu nome avança, sua riqueza cresce, mas sua alma está presa. Ele tem medo do passado, teme reencontrar Esaú e, mais do que isso, teme encarar a si mesmo. Como muitos, Jacó quer a bênção, mas não quer o confronto. Quer avançar, mas sem se reconciliar com o que ficou mal resolvido atrás de si. Só que chega um momento em que fugir já não é mais possível. Jacó está prestes a reencontrar Esaú. O medo aperta, o coração dispara. Ele se vê pequeno, vulnerável, sem controle. Pela primeira vez em muito tempo, ele se encontra com seus próprios limites. E é nesse lugar de fragilidade que Deus marca o encontro. Naquela noite, Jacó fica só. O texto diz: "E ficou Jacó só, e lutou com ele um homem, até o romper do dia." Gênesis 32, 24. Não há cenário externo dramático. Apenas um homem em silêncio, na escuridão, diante de uma luta que é mais espiritual do que física. Um embate misterioso, intenso, prolongado. Jacó luta com Deus. Mas o que significa isso? Jacó não está tentando derrotar a Deus. Ele está lutando com tudo o que há dentro dele. Sua história, seus traumas, seus medos, sua culpa. Ele agarra esse homem e não o solta. Ele não foge. Pela primeira vez, ele permanece, não corre mais, não se esconde. Isso por si só já é um avanço imenso. Quando Deus vê que Jacó não solta, toca sua coxa, um toque que desloca a articulação e o deixa manco. É aqui que tudo muda. Porque Deus, que poderia ter vencido com um sopro, não veio para derrotar, veio para transformar. E essa transformação não acontece sem marca. Jacó recebe uma nova identidade. Deus lhe diz: "Teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Não prevaleceu porque venceu Deus. Prevaleceu porque não desistiu da luta, porque ficou, porque enfrentou, porque não soltou a presença, mesmo ferido. Peniel é o lugar onde Jacó vê Deus face a face e sobrevive. É o lugar onde ele deixa de ser definido por seus erros e passa a ser chamado pelo nome que carrega a missão. Israel não é apenas um título, é uma verdade espiritual. Deus transforma aqueles que permanecem com ele, mesmo na dor. A marca que Jacó leva na coxa é a mesma que vai acompanhá-lo até a morte. Ele nunca mais andará do mesmo jeito, mas essa marca não é maldição, é memória, é graça. Porque às vezes a ferida é o sinal de que Deus passou por ali. Deus não nos quebra por vingança, Ele nos marca por amor. A luta não foi para destruir Jacó, mas para que ele nascesse de novo. O homem que levanta de Peniel já não é o mesmo. Ele ainda enfrentará desafios, ainda terá que se reconciliar, ainda terá que lidar com o passado. Mas agora, ele sabe quem é diante de Deus. E isso muda tudo. Jacó representa a todos nós, que em algum momento tentamos conquistar o céu com nossas próprias mãos, que usamos máscaras, estratégias, silêncios, que buscamos a bênção sem querer o confronto. Mas chega a hora em que a alma não aguenta mais fugir. E é nessa hora que Deus aparece, não com pedras, mas com presença. A luta com Deus é paradoxal. Nos fere, mas nos cura. Nos expõe, mas nos cobre. Nos derruba, mas nos levanta com outro nome. Talvez você esteja agora em seu Peniel, lutando com perguntas sem resposta, com dores do passado, com o medo do reencontro. Talvez a sua coxa também esteja deslocada. Talvez você já não ande como antes, mas saiba, isso pode ser sinal de graça. Você não será o mesmo depois dessa noite, mas será mais verdadeiro, mais profundo, mais próximo de Deus. O amor verdadeiro não nos destrói,
Ele nos transforma. E às vezes, essa transformação começa quando paramos de fugir e finalmente encaramos o que somos. E o que somos é alvo da graça. Se estiver fazendo sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e envie esse vídeo para alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. José, o sonho que foi enterrado para depois florescer. Gênesis 37 a 50. No final de Gênesis, quando tudo poderia terminar em silêncio ou derrota, surge uma história que é, ao mesmo tempo, encerramento e profecia. A vida de José não é apenas uma narrativa sobre superação. É um espelho de Cristo. É uma jornada em que o sofrimento não é evitado, mas redimido, em que o sonho não é cancelado, mas aprofundado, e onde a cova não é o fim, é o solo onde Deus planta o impossível. José é o filho sonhador, o jovem amado por seu pai, com um futuro promissor, mas também com um coração inocente demais para o mundo à sua volta. Seus sonhos incomodam, não porque eram falsos, mas porque refletiam uma verdade que os outros não estavam prontos para aceitar. E como frequentemente acontece com os que sonham alto demais, ele é traído pelas pessoas mais próximas. Os irmãos, dominados pela inveja e pelo ressentimento, o lançam numa cisterna e o vendem como escravo. Aquele que tinha uma túnica colorida, símbolo do afeto paterno, agora veste roupas de servidão. E ali, o sonho é enterrado. A cova não é apenas geográfica, ela é simbólica. Representa o momento em que tudo parece ruir, o instante em que a promessa parece ser vencida pela realidade. E talvez você já tenha estado nesse lugar, onde o que Deus te mostrou não parece se cumprir, e onde as feridas vêm de quem deveria proteger. Mas a história de José nos mostra que o amor de Deus não impede a cova, ele a transforma. José vai parar no Egito, é comprado por Potifar, começa a prosperar, mas é novamente traído, desta vez pela esposa do patrão. E o preço da fidelidade é a prisão. Mais uma vez, o sonho afunda, mas mesmo na prisão, José floresce, porque o favor de Deus não depende da localização, depende da presença. E onde Deus está, até o cárcere se torna um campo de treinamento. Ali, José interpreta sonhos. Ali ele serve, ali ele espera. Foram anos em que tudo parecia parado, em que os outros esquecem. Mas Deus não esquece, o tempo divino não falha. E no momento certo, o faraó tem um sonho. José é lembrado, é chamado e em um só dia sai da prisão para o palácio, de escravo a governador. Mas o milagre maior não é a promoção, é a preservação da sua alma, porque o José que chega ao trono é o mesmo que perdoa os irmãos, que os acolhe quando eles precisam, que chora, mas abraça, que reconhece: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, porque ela revela a essência da redenção, a consciência de que Deus pode usar até as mãos que ferem para cumprir um plano de cura. A história de José é uma profecia viva sobre Cristo, o filho amado, rejeitado pelos irmãos, vendido por moedas, injustamente acusado, lançado à morte simbolicamente na prisão, e então exaltado à direita do trono. Mas o maior paralelo está no final. Ele perdoa, ele poderia punir, mas escolhe reconciliar. Ele poderia se vingar, mas escolhe restaurar. A última nota do livro de Gênesis não é tragédia, mas reconciliação. O último capítulo não termina com dor, mas com lágrimas de perdão. Porque a verdadeira redenção começa quando o coração ferido decide não passar a dor adiante. Talvez você esteja vivendo um capítulo como o de José, com sonhos enterrados, prisões invisíveis, traições que ainda doem. E talvez se pergunte: onde está Deus nisso tudo? A resposta pode não vir em forma de explicação, mas virá em forma de presença, porque o Deus que estava com José na cova, na casa de Potifar, na prisão e no trono, é o mesmo que está com você agora.
Ele não desperdiça dor, não ignora lágrimas e nunca abandona promessas. O que parece enterrado pode estar apenas sendo preparado para florescer. O Egito não anulou o sonho de José, o ampliou. A cova não impediu o propósito, o aprofundou. E o perdão não apagou a história, a transformou em testemunho. A última grande lição de Gênesis é essa: quando Deus está presente, até o sofrimento pode se tornar plataforma para a salvação. Não apenas sua, mas de muitos outros. Se essa história mexeu com algo dentro de você, mande para alguém que precisa ser lembrado. Deus ainda escreve sonhos, mesmo depois que parecem apagados. O Gênesis termina, mas a promessa continua, porque o Deus que começou tudo com amor é o mesmo que segue escrevendo sua história, dia após dia, dentro de você.